Olá! Este aqui é um vídeo especial para divulgação do webinário Cristianismo e Libertarianismo, que vai acontecer no dia 7 de setembro de 2019 no meu canal Teodidatas no YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, não importa em qual mídia, porque eu vou divulgar ele aí em todas as minhas mídias sociais, já vá lá, confira, se inscreva no Teodidatas se você não for inscrito e não perca o webinário Cristianismo e Libertarianismo no dia 7 de setembro de 2019. Calma, isso aqui não é estratégia de marketing digital, isso aqui não é fórmula de lançamento, tá? A gente vai fazer um webinário, estou dizendo a gente, porque ele foi idealizado pelo Rodson Cipriano, meu grande amigo e que vai ser um dos palestrantes do evento também. Mas a gente pensou em fazer um webinário exatamente para ir lançando as palestras, os vídeos, de forma escalonada, todos no mesmo dia, e aí ao final, no fim do dia, a gente só está definindo qual vai ser o horário, se 19 ou 20 horas, vamos ter uma live com os palestrantes que puderem participar, é claro, e com os participantes do evento, para que a gente possa debater, trocar ideia. É muito importante mesmo fazer um evento assim concentrado, né? Todos os vídeos sendo lançados no mesmo dia, depois eles vão continuar de forma permanente lá no meu canal no YouTube. Como eu falei, isso aqui não é fórmula de lançamento, não é estratégia de marketing digital, nós não vamos depois querer vender o acesso para você poder assistir as palestras depois, não vai ser isso, você não vai ter direito a assistir só ao vivo no dia que está lançando, não. O conteúdo vai ficar lá, então se você também está assistindo esse vídeo aqui depois do dia 7 de setembro, não tem problema nenhum. Tá? Esse vídeo vai ficar na playlist do próprio webinário, né? E aí no dia do webinário eu só vou lançar um vídeo, né? O vídeo de apresentação, o vídeo introdutório do webinário, eu só vou mencionar qual vai ser a sequência das palestras, embora vai ser, em princípio, exatamente essa sequência que eu vou divulgar para você aqui, falando dos palestrantes, falando do tema dos palestrantes e falando também um pouquinho da minha relação com cada um desses palestrantes. Alguns deles são realmente muito próximos e muito especiais aí para mim. Então estou muito feliz de realizar esse evento, não só para divulgar mais essa relação entre cristianismo e libertarianismo, ou entre libertarianismo e cristianismo, mas porque, no final das contas, é um evento que eu estou realizando em conjunto, organizando em conjunto com amigos. Amigos que eu fiz recentemente, a maioria deles exatamente por causa do libertarianismo, mas grandes amigos, pessoas muito joias, cristãos mesmo na acepção da palavra, e eu acho que você vai gostar e a gente vai poder assim debater, ampliar o debate, né, tratar sobre essa relação entre libertarianismo e cristianismo. Agora, uma ressalva que eu preciso fazer desde já é que tem todo tipo de pensamento aqui, né? Eu falei que muitos deles são cristãos na acepção da palavra, né, mas outros não. Por exemplo, a gente tem um agnóstico no meio do seminário aí, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, mesmo entre cristãos, existe uma diversidade de pensamento, claro, né? E então eu preciso também fazer uma ressalva de que a responsabilidade pelas ideias é exclusiva do palestrante, certo? As opiniões manifestadas por cada palestrante a respeito de temas específicos não é necessariamente a minha opinião ou a opinião oficial do Teodidatas, tá bom? O que nos liga são duas coisas. A percepção da verdade do cristianismo, ainda que pressuposta, como no caso do meu amigo for, né? A percepção da verdade do cristianismo e a percepção também da verdade do libertarianismo ou do caráter altamente ético do libertarianismo, do caráter insuperável do libertarianismo do ponto de vista ético, do ponto de vista de teoria política. Tá bem? Então eu vou falar dos palestrantes aqui, na sequência, quem são, e aí depois eu falo do tema e faço considerações mais de ordem pessoal mesmo sobre cada um. O nosso primeiro palestrante vai ser o Foer, tá? O segundo palestrante vai ser o Rodson Cipriano. O terceiro palestrante vai ser o Daniel Lourenço. O quarto palestrante vai ser o Leonardo Consoni. O quinto palestrante vai ser o Sandro Sanfelice, ou o Zanfa, né? O sexto palestrante vai ser o Tiago Severo Gonzalez. O sétimo palestrante serei eu.
O 8º palestrante vai ser o Vinícius Botti. E o 9º palestrante vai ser o Paulo Guedini. Tá? Eu vou deixar o link para os canais desses que tem canal, que eu vou mencionar aqui ao longo do restante do vídeo. Vou deixar o link para os canais deles também aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Então, o Foer vai ser o nosso primeiro palestrante e eu tentei organizar as palestras de acordo com uma concatenação lógica das ideias. O Foer vai ser o nosso primeiro palestrante e o título da palestra dele vai ser Postulando Deus. Se Deus existe, o libertarianismo é um dever moral. Ou, como colocou a C4 foi quem nos ajudou a fazer toda a arte do evento e a divulgação do evento. Então, já estava esquecendo, vou deixar um agradecimento especial a C4. Em algumas das palestras aqui eu vou mencionar o subtítulo que a C4 deu, porque ela usou de uma criatividade muito grande, tanto na arte quanto nos subtítulos. Ela usou também o latim, foi um trabalho fantástico da C4. Estou divulgando nas mídias sociais aí. Eu e outros tantos, né, estamos divulgando nas mídias sociais a arte do evento, as artes de divulgação do evento. Você está acompanhando e está vendo o trabalho da C4, que fantástico. Como a C4 chamou aí, deu um subtítulo à palestra do Foer, ora, pois, de um certo ponto de vista. O Foer, como eu mencionei, é agnóstico. Então, ele não crê em Deus. Ele não crê na existência de Deus porque entende que a existência de Deus não pode ser provada. Esse é o ponto de vista do agnóstico. Ele também não diz que Deus não existe. Ele simplesmente diz que é melhor não pensar sobre isso. Tá? E o Foer ficou muito conhecido por conta do seu debate com o Paulo Cogos, né, a respeito da existência de Deus. Agora, eu me tornei muito amigo do Foer e conversei bastante com ele já sobre epistemologia, sobre essas questões que envolvem a existência de Deus, a prova da existência de Deus, depois do First Fraga, evento organizado pelo Cipriano lá em Florianópolis. Nós palestramos juntos, depois continuamos conversando em Porto Alegre. O Foer é um cara sensacional, gostei muito dele, fiquei muito amigo dele. E aí a sugestão que eu dei para ele foi a seguinte, eu pensando, né, no seguinte, eu vou sair da cilada epistemológica na qual ele e o Cogos se meteram e vou pedir para o Foer palestrar ou falar sobre a existência de Deus pressuposta, postulando Deus. Se Deus existe, o libertarianismo é um dever moral. E também não é qualquer Deus, não é um teísmo simples, é o Deus cristão. Tá? Então o Foer aceitou esse desafio, sou muito agradecido a ele, e por conta desse caráter mais de uma postulação, né, é que eu coloquei ele como o primeiro palestrante do webinário. Depois vem o Cipriano, que se tornou um grande amigo meu recentemente também, que tem levado adiante aí essa iniciativa chamada O Libertário Cristão, tem promovido esse debate de ideias no Discord, criou um grupo do WhatsApp também, participo junto lá. No Libertário Cristão eu não consigo participar muito por conta da correria, né, no Discord, mas o Cipriano vai falar sobre Deus, individualidade e autonomia, a fuga do Éden para a servidão. Como que essa quebra do individualismo, da consideração do indivíduo, né, e essa servidão ao coletivismo representa também uma espécie de desobediência a Deus, ao padrão estabelecido por Deus e à vontade de Deus. Depois, o terceiro palestrante vai ser o Daniel Lourenço, e a palestra do Daniel vai ser o Estado como cristalização do pecado original, ou, como disse a C4, né, todas as coroas pertencem a Lúcifer. Genial essa ideia, esse subtítulo aqui que a C4 deu para a palestra do Daniel. Eu não tenho palavras para descrever o Daniel. O Daniel é doutor em filosofia clássica, ele sabe muito de filosofia, de epistemologia, de Aristóteles, que é a área de concentração das pesquisas dele. O Daniel é um cara fantástico, um ser humano fantástico, um cristão ferrenho, né? Para o Daniel não existe possibilidade de explicar o mundo senão a partir do Logos de Deus, que é Cristo Jesus, ideia da qual eu compartilho 100%, né? Então, o Daniel, eu não tenho palavras para descrever ele, mas tenho certeza que a palestra dele também vai estar muito legal, vai ser muito joia. Tá? Depois, ainda nessa pegada mais filosófica, né,
porque é um cara que também tem estudado muita filosofia, embora ele seja da área da área das exatas, né? Está terminando doutorado, inclusive, mas tem estudado muita filosofia, como eu mencionei. Nós temos aí o Leonardo Consoni, também conhecido como Ancapep, ou o host, né, o apresentador do ChopaCast, né? Eu não mencionei, mas o Cipriano tem um canal também, o For tem um canal, né, e como eu já falei, os canais vão estar todos aqui na descrição desse vídeo. Tá? A palestra do Leonardo vai ser o libertário cristão e o compromisso intelectual, ou, como disse a C4, a ignorância e a estupidez como falta de amor a Deus. Aí, para quebrar um pouco essa pegada mais filosófica, essa pegada mais densa, eu convidei o Zanfa, né, o Sandro Sanfelice, um grande amigo que eu fiz recentemente também, e o Zanfa vai falar do percurso dele, primeiro em direção ao libertarianismo. Ele tem uma história muito interessante nesse sentido, né? O Zanfa já deu entrevista para o Fantástico, o canal do Zanfa, né? O blog do Zanfa já saiu no New York Times, cara, o cara é fantástico. Mas o Zanfa ele vai falar como ele chegou primeiro ao libertarianismo e depois ele vai falar do percurso dele de volta ao cristianismo. Gosto muito do Zanfa também, muito meu amigo. Depois, agora já fazendo uma pegada mais teológica, né, tanto filosófica quanto teológica, nós vamos ter o Tiago Severo e depois eu. Aí a gente vai tentar dar uma verticalizada mais na teologia, vamos dizer assim. Tá? O Tiago vai falar sobre molinismo e libertarianismo, ou, nas palavras da C4, pecar é uma escolha. Né? O Tiago também foi um amigo que eu fiz em função da iniciativa do Cipriano, do Libertário Cristão, e o Tiago vinha insistindo comigo: Carlos, você já ouviu falar do molinismo? Carlos, dá uma olhada no molinismo. E eu ainda lá, inclusive tenho vídeos no Teodidata sobre isso, né? Falando da contraposição entre calvinismo e arminianismo e pensando nesses termos, e o Tiago, a insistência do Tiago, me ajudou a descobrir o molinismo, a considerar de forma um pouco mais próxima o molinismo. Também comecei a estudar muito o Alvin Plantinga por conta de questões ligadas à epistemologia e apologética mesmo. E aí então achei que o Tiago deveria falar sobre o molinismo. Então ele está preparando a palestra dele sobre o molinismo e vai falar sobre a relação entre o molinismo e o libertarianismo. Talvez muitos calvinistas em especial, né, pensem que a soberania de Deus é incompatível com essa ideia de liberdade defendida pelo libertarianismo. Não é verdade. Existem muitos calvinistas que são libertários, certo? Inclusive o pessoal do Libertarian Christian Institute nos Estados Unidos é de teologia reformada quanto à soteriologia. Mas eles, no que diz respeito à teoria política, são libertários. Então, não necessariamente o calvinismo, de uma forma mais ampla, né, é uma objeção ao libertarianismo. Mas o Tiago vai aprofundar especificamente o molinismo, que é uma vertente teológica que tenta concretizar ou compatibilizar, de forma mais adequada, mais harmoniosa, essa ideia de soberania de Deus com a ideia de liberdade humana. E o vídeo do Tiago, então a palestra do Tiago, acho que vai estar imperdível. Bom, eu, né, vou postar um vídeo, mais um para a série do libertarianismo cristão aqui no canal. Aliás, eu até vou dar uma mexida na playlist por conta do webinário, vou gravar um vídeo específico para falar sobre isso. Eu vou postar um vídeo chamado Uma Interpretação Libertária de Passagens-Chave do Novo Testamento, ou, como disse a C4, a Bíblia como formadora de anarquistas. Bom, quais vão ser essas passagens-chave? Originalmente eu tinha pensado em falar de muitas coisas, muitas passagens-chave, mas eu vou me concentrar naquela frase de Jesus: dai a César o que é de César. E a partir daí vou explicar o contexto, enfim, não vamos antecipar o conteúdo da palestra, tá? Mas eu vou me concentrar nessa frase: dai a César o que é de César, e aí a interpretação dessa frase, ela condiciona a interpretação de passagens como Romanos 13 e outras, né? Então eu não vou precisar falar de Romanos 13, até porque Romanos 13 é um assunto que volta e meia eu acabo tratando aqui no canal. E aí eu vou de dai a César o que é de César para 1 Pedro e Apocalipse. César perseguindo a igreja. Tá? Então essa é uma abordagem que eu estou devendo há algum tempo. Aqui na playlist
sobre libertarianismo cristão, e eu vou aproveitar a minha palestra do webinário para tratar sobre isso. Tá? Depois, indo para o final, nós vamos ter o Vinícius Botti, meu grande amigo Botti, do canal So to Speak, né, falando sobre a influência dos escolásticos na Escola Austríaca de Economia. O Botti é um menino prodígio, ele tem 19 anos, ele está começando a faculdade de Economia, mas o cara sabe tudo de Escola Austríaca de Economia. Então ele vai falar dessa formação da Escola Austríaca de Economia a partir da influência do escolasticismo espanhol, da Escola de Salamanca. Também uma palestra muito boa, recomendo. E por fim, mas não menos importante, o meu grande amigo Paulo Guedini. Também conheci o Paulo recentemente por conta do libertarianismo, por conta dessa relação entre libertarianismo e cristianismo, mas nós já conversamos muito por WhatsApp, por telefone, e o Paulo se tornou um grande amigo. O Paulo, ele é um católico romano. Bom, veja só, eu não mencionei antes aqui, nós temos agnósticos, católicos romanos, protestantes, desigrejados, tem de tudo nesse webinário, tá? Então, veja que nós estamos buscando uma abordagem bastante eclética nesse aspecto, certo? Um tom bastante conciliatório, não estamos partindo para rusgas, né, cismas históricos, nada disso. Claro que teologia sistemática é uma coisa importante, mas a gente tem que saber também o lugar de cada coisa. O Paulo, como eu mencionei, é um católico e ele está fundando, e aí mostrando também essa plasticidade do Paulo, ele manteve por muito tempo contato com o pessoal do Libertarian Christian Institute, que eu já mencionei antes, que é de tradição reformada. Então, mas o Paulo, o que ele vai fazer? O Paulo está lançando, né, está fundando o Instituto Libertário Cristão. Em breve ele vai ser lançado e essa vai ser uma grande novidade aí para essa pegada da relação entre o libertarianismo e o cristianismo aqui no Brasil. Então o Paulo, ele é um cara do mundo corporativo, né? Ele é um cara que trabalha com investimentos, né? Ele também é conselheiro do Students for Liberty Brasil e conselheiro do Instituto Mises Brasil. Então ele é um cara já bastante consolidado profissionalmente, né? E que há muito tempo estuda essa relação entre o libertarianismo e o cristianismo. Estuda o libertarianismo e essa relação entre o libertarianismo e o cristianismo. Tanto que está se dedicando pessoalmente a fundar esse Instituto Libertário Cristão. Bom, o Paulo, a proposta dele é tratar exatamente sobre as reflexões dele nos últimos anos, né, sobre essa compatibilidade entre o cristianismo e o libertarianismo. E aí, na falta de um nome assim mais, de um título mais específico para a palestra dele, nós chegamos a um consenso de chamar a palestra dele de Por que tanto a freira quanto a prostituta podem ser libertárias? Ou, como parodiou a C4, a interessante e boa vivência entre os contrários num mundo livre. O Paulo vai tratar exatamente disso, dessa possibilidade de que pessoas com pensamentos, com ideias diferentes, né, com estilos de vida diferentes, convivam desde que haja o respeito à liberdade e à propriedade privada. E isso é totalmente compatível com os princípios e os valores cristãos. Então para encerrar, o dia vai ser o conteúdo da palestra, vai ser só uma ideia sobre o que o Paulo Guedini, meu grande amigo Paulo Guedini, vai tratar. No final do dia, como eu mencionei, nós vamos ter uma live. Até que para a divulgação do evento, esse vídeo aqui está bem grande, 20 a 40 minutos era o tempo de o tempo estabelecido para cada uma das palestras. Então, o vídeo ficou comprido demais, tá? Como eu mencionei. No dia do evento, eu vou postar um vídeo só falando da sequência das palestras, como esse, e de hoje até o evento, do dia que eu postar esse vídeo aqui até o evento, eu vou dar uma reorganizada na playlist Libertarianismo e Cristianismo e vou postar, ou Libertarianismo Cristão, desculpa, e vou postar um vídeo para tratar sobre isso. Tá? Se você não é inscrito no Teodidatas, se inscreva para acompanhar esse webinário. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você for libertário e for cristão, eu espero que você goste realmente. Se você não for nem uma coisa nem outra, ou pelo menos não for uma das duas coisas, mas tiver interesse em saber mais sobre o libertarianismo, saber mais sobre o cristianismo, sobre como essas coisas se relacionam, também confira o webinário, se inscreva lá no canal.
Eu aguardo você lá então no dia 7 de setembro. Um grande abraço e até lá.